Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também externar a minha alegria pela oportunidade de estar trazendo a mensagem para vocês nessa manhã. Sou membro de Pinheiros há muito tempo. Nessa igreja, Deus trabalhou muito na minha vida. Foi aqui que eu recebi meu chamado. Então, é uma alegria muito grande, né? Sou grato à vida do pastor Arival, ao conselho, pela oportunidade. Então, vamos para aquilo que interessa. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 9. Eu lerei os versos de 35 a 38 e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Mateus, capítulo 9. Eu lerei dos versos de 35 a 38. Então, assim está escrito na palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez. Pai, peço que o Senhor nos abençoe nesse momento que teremos de exposição da Tua palavra. Peço que o Teu Santo Espírito use-me para entregar a mensagem que o Senhor deseja ao coração dos irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que possamos sair daqui de fato transformados, que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Usa-me, Pai, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, é um privilégio para nós podermos nos reunir e cultuarmos ao nosso Senhor. Isso é um privilégio que em muitos países é negado. Aqueles que tiveram a oportunidade de ficar no culto das 11, provavelmente ouvirão algumas experiências desse tipo. Mas também é um privilégio, porque nós já ouvimos falar do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas ao redor do mundo não cultuam ao nosso Deus, não porque eles rejeitaram uma mensagem que foi entregue, não porque deliberadamente eles se recusam a aceitar essa mensagem, mas porque de fato eles nunca ouviram essa mensagem. A partir dessa leitura, nós podemos ver que existe uma missão, existe essa seara. Jesus Cristo fala que precisa de trabalhadores, e nós sabemos que essa missão possui um dono, que é Deus. Então a missão de Deus, ou a Missio Dei, é o mover do Deus Trino, chamando, capacitando e enviando em todos os tempos, a todas as etnias, homens e mulheres, como instrumentos a serviço do reino, visando a sua própria glória. Nós aqui em Pinheiros somos uma igreja missionária, essa mensagem, essa tecla é batida constantemente. E é sobre essa missão, a qual nós fazemos parte, o John Piper, em seu livro Alegrem-se os Povos, faz a seguinte afirmação: as missões não são o alvo fundamental da igreja, a adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Quando essa era se encerrar, os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. Em outras palavras, a missão em algum momento ela se encerra, até que esses milhões estejam redimidos. Mas ela ainda está em curso, ela ainda não encerrou. Enquanto existirem pessoas na terra, enquanto existirem eleitos que não foram resgatados, a missão continuará tendo o seu papel. Então, em outras palavras, nós temos que Deus resgata os seus eleitos através da obra redentora de Cristo, que é aplicada ao coração pelo Espírito Santo, por meio da pregação da palavra de Deus, feita por servos redimidos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero passar um panorama rápido para os irmãos. Segundo o site Joshua Project,
Atualmente existem mais de 7 mil grupos étnicos não alcançados no mundo. Então, se todos os povos estarão diante de Deus, tem pelo menos 7 mil grupos étnicos que ainda não têm um alcance do Evangelho. E isso representa mais de 40% dos grupos étnicos que existem no mundo. No Brasil, somente no Brasil, nós temos aproximadamente 30 grupos não alcançados. Em termos de população, eles representam 10% da população do Brasil. Então, algo em torno de 20 milhões de pessoas. São quase 3.900 línguas, sem nenhum trecho da Bíblia traduzido. Mais de 250 milhões de pessoas não possuem acesso às Escrituras. Aquela que normalmente a gente é relapso, aquela que normalmente a gente não dá tanta atenção, aquela que normalmente não faz tanta parte do nosso dia, a gente não lê tanto. Mais de 250 milhões de pessoas não possuem acesso. A Europa hoje é o continente com o menor percentual de evangélicos. São 4,3% de evangélicos na Europa. Se nós olharmos para a Ásia, já são mais de 6%. A África, que sempre foi o foco da missão, mais de 25%. A Oceania, mais de 25%. A América Latina, mais de 27%. E na América do Norte, quase 19%. Só para os irmãos terem uma noção, a Espanha hoje possui menos de 1,6% de evangélicos em sua população. Qual tem sido a sua postura diante dessa seara? De que forma tantas pessoas perdidas, de que forma tantas pessoas que não conhecem a Cristo, de que forma isso tem tocado o seu coração? E é sobre esse assunto que nós vamos falar um pouco hoje. Esse relato feito por Mateus, ele acontece logo após Jesus curar um mudo endemoniado. E de ser blasfemado pelos judeus, pelos fariseus, que ele fazia isso pelo maioral dos demônios. Então Jesus Cristo é um exemplo que nos mostra que mesmo a realização da obra de forma adequada, de uma forma correta, ela não está isenta de críticas. E nós vemos também, aqui nesse trecho que antecede, um detalhe bem específico da obra de Cristo. Já no trecho que nós lemos, nós temos a obra de Cristo de uma forma muito mais ampla, nós temos um panorama do que Cristo fazia. E para nós entendermos aqui essa fala de Jesus, ele estava com um grupo, não apenas dos 12 discípulos, ele estava com um grupo um pouco maior de discípulos, porque na sequência, no capítulo 10, ele faz a escolha dos 12. Então, se ele faz a escolha, é preciso um grupo maior para que essa escolha seja de alguma forma restritiva. Então, nessa manhã eu quero falar com os irmãos sobre as exigências da missão. As exigências da missão. E a primeira exigência que eu quero tratar está no verso 35, e é a exigência da dedicação. Então, o verso 35 mostra que Jesus percorria as cidades, ensinava, pregava e também curava. A região da Galileia, onde esses fatos ocorreram, é uma região relativamente pequena. Ela tem 112 por 64 quilômetros. Mas a gente não pode desconsiderar que na época o transporte era um pouco diferente, que havia um desgaste físico nesse trabalho. Vemos então em Jesus Cristo um exemplo de dedicação na missão. Ele viajava nas cidades dessa região da Galileia, tanto as maiores quanto as menores. Para Jesus não se preocupava com o tamanho do público, ele apenas se preocupava em cumprir a sua missão. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, nessa época existiam mais de 200 cidades, e cada cidade tinha pelo menos 15 mil habitantes. Então a gente está falando ali de pelo menos 3 milhões de pessoas que Jesus estava ali servindo e circulando nessa região. Então Jesus Cristo nos mostra que o cristianismo ele não é um chamado ao comodismo. O cristianismo ele não é um chamado para você vir prestar culto, sentar na sua cadeira, ficar aqui e ir embora para sua casa. O cristianismo ele é um chamado à ação. Jesus Cristo não parava, e aí nós podemos ver que ele, a pessoa do Redentor, o Deus encarnado, dentro, considerando a sua natureza humana, ele se cansava. Nós temos relatos de Jesus, por exemplo, dormindo no barco em meio à tempestade. Ele fazia isso porque ele se cansava. Ele não era imune ao cansaço. Ele não era diferente de nós nesse sentido.
Ele é igual a você. Você na sua rotina, pega trânsito, vai para o seu trabalho, volta, cuida de casa. Jesus Cristo também fazia coisas semelhantes a essa. Mas ainda assim, ele não se negava ao trabalho que Deus o havia chamado. E quando começa aqui a questão do ensino, né, um dos locais que Jesus Cristo ensinava era nas sinagogas. Então Jesus Cristo ia lá na sinagoga, a sinagoga era o centro de convívio social do judeu, e lá ele falava, né? E em Lucas 4, dos versos 16 a 30, nós temos um relato do que Jesus ensinava nas sinagogas. Eu vou ler aqui os versos de 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus Cristo pregava acerca de si mesmo. Jesus Cristo pregava acerca da chegada do reino. E Jesus Cristo não tinha medo. Jesus Cristo, ele era intrépido. Ele não se preocupava se as pessoas pegariam em pedras para tentar matar-lhe. Ele simplesmente cumpria a sua missão. E nós devemos aprender com o Mestre. Nós devemos, de fato, encarar a nossa missão de sermos cristãos onde quer que estejamos. Nós temos que testemunhar, seja no nosso trabalho, seja na universidade, seja qual for o seu círculo social. Nós temos que nos posicionar e não mentir por conta de um pedido de um chefe. Nós não podemos ceder aos nossos valores por conta de uma pressão social. Nós temos que aguentar as consequências de guardar a palavra do Senhor e de testemunhar de Jesus Cristo. Porém, Jesus ele não ficava apenas entre quatro paredes. Ele não ficava só na sinagoga, ele não ficava só ensinando para um público seleto. Jesus Cristo anunciava publicamente a palavra de Deus. E isso está logo na sequência. E o conteúdo, mais uma vez, era o evangelho do reino. E além de ensinar e de pregar, Jesus curava as pessoas. O texto fala, né, não sei se os irmãos se atentaram para esse detalhe, sobre doenças e enfermidades. Quando a gente olha no primeiro momento, parece não existir tanta diferença, mas a ideia aqui é que as doenças estão mais relacionadas à patologia mesmo, a vírus, bactérias, coisas do tipo, e as enfermidades a coisas mais relacionadas a mal-estar, algum tipo de indisposição. E em alguns momentos, essas enfermidades, elas se referiam a problemas espirituais. Nós temos o relato de Mateus 17, 18, que após a repreensão do demônio, o jovem possesso é relatado como curado. Então Jesus Cristo, ele se dedicava em todas as esferas para as quais ele tinha sido enviado. Qual tem sido o seu envolvimento com o reino de Deus? Você tem sido uma pessoa ativa ou passiva na vida da igreja? Você vem e assiste o culto ou você presta culto? Você é um espectador ou você é um trabalhador? O teu negócio é o quê? Netflix? Não tem problema assistir Netflix, eu assisto. O teu negócio é viagem? E o desgaste na obra do Senhor Jesus? Como que está isso na sua vida? Você já encontrou seu ministério? Você já parou para pensar qual que é a sua vocação dentro do reino de Deus? Você já parou para pensar e estudar e buscar em oração quais são os dons espirituais que Deus te deu? E como você tem que usá-lo para a edificação da igreja? Porque todo cristão tem pelo menos um dom. Se você tem e não usa, você está desperdiçando aquilo que Deus te deu. Você não está fazendo um bom uso. E com certeza isso será cobrado, isso será requerido de nós. Você tem testemunhado de Jesus? Você tem evangelizado pessoas? Quero que você reflita sobre isso. Então, também peço que você ore a Deus, peça direcionamento para que Ele te use na obra, para que Ele te mostre quais são os dons. Pregue sempre a mensagem do reino. Pregue sempre a mensagem do reino. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Procura o pastor Arival, procura a liderança da igreja, pergunta de que forma você pode ser útil na vida da igreja local que você faz parte. Se envolva e com certeza você será abençoado. Então a realização do trabalho levava a Cristo à proximidade das pessoas, gerando assim uma empatia com as dores humanas, não apenas as físicas, mas também as espirituais. Após vermos a exigência da dedicação, veremos então a exigência de compaixão. E aqui nesse trecho é o que eu vou gastar mais tempo com os irmãos. E a compaixão está localizada ali nos versos 36 e 37. Então Jesus olha as multidões, ele se compadece delas, e por conta do seu estado, então ele olha e alerta aos seus discípulos o tamanho da seara, o tamanho do trabalho a ser feito, e orienta para que eles orem a Deus. Uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus viu as multidões. Nos nossos tempos, as pessoas que fazem sucesso, aquelas que são tidas como importantes, normalmente andam cercadas de segurança, normalmente não se misturam com a população. Jesus Cristo não, o Deus encarnado, ele se envolve com as pessoas e ele vê as pessoas. E além de ver, ele não apenas vê as nossas condições físicas, ele vê a nossa realidade espiritual. Segundo o pastor Heber Campos, a compaixão é um movimento interno da alma humana diante de uma situação de miséria contemplada, seja física, social ou espiritual. É um sentimento nobre de quem não tem somente olhos para ver, mas coração para perceber a miséria humana, a ponto de se dispor a fazer alguma coisa em favor do miserável. Esse é o sentimento que moveu Jesus nesse instante. Quando ele olha a multidão e ele se compadece, a ideia é que os seus órgãos, tudo dentro se revirava, era um sentimento profundo e muito forte. E para a gente ter uma ideia a respeito do que a compaixão significa dentro do contexto bíblico, vou percorrer algumas passagens e só falando a referência e o que acontece, sempre depois da compaixão ser identificada. Tá certo? Então, a palavra compaixão surge e na sequência existe alguma ação. Então, em Mateus 14, após se compadecer, Jesus curou os enfermos. Em Mateus 15, 32, ele alimenta uma multidão, multiplicando pães e peixes. Em 18, 27, na parábola do credor incompassivo, ele perdoa a dívida. Em Mateus 20, 34, ele cura 2 cegos. Em Marcos 1, 41, ele cura um leproso. Em Marcos 6, 34, ele ensina aos perdidos. Em Lucas 10, 32, na parábola do bom samaritano, o samaritano cuida do homem espancado, ele se compadece e na sequência ele cuida. Em Lucas 15, 20, na parábola do filho pródigo, o pai corre, abraça e beija o filho. A partir disso, então, a gente pode notar que toda vez que a palavra compaixão aparece, na sequência vem uma ação. E uma ação que resolve o problema que levou a pessoa a se compadecer. Então, nós temos que a compaixão, ela age. A compaixão age. Outro aspecto que se destaca nesse texto é que Jesus Cristo ele se compadece daqueles que não eram dignos de compaixão aos olhos dos fariseus. Jesus se compadece daqueles que eram aqui, no caso, marginalizados. Qual tem sido, então, a sua postura diante de pessoas marginalizadas? Seja no contexto religioso ou seja no contexto social. Como fica o seu coração diante dos homossexuais? Como fica o seu coração diante de um ateu? Dos políticos, de viciados em drogas ou em álcool, em moradores de rua? O primeiro sentimento que surge no seu coração é raiva ou é compaixão? Como o seu coração tem agido diante dessas situações? Qual foi de fato a última vez que você se compadeceu com alguma pessoa? Nessa situação, o que leva a Cristo a se compadecer das multidões é o fato de que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas
que não tem pastor. Nós sabemos que a ovelha é um animal frágil, que, por exemplo, não possui senso de direção ou de perigo, e por isso ela precisa de cuidados especiais. Não é à toa que Deus escolhe essa figura para nos representar. A condição das multidões era péssima. E aqui no português, quando a gente olha essa aflitas e exaustas, talvez não transmita a ideia, a profundidade do que está sendo relatado. Quando ele fala aqui aflitas, a ideia é que essa ovelha estava esfolada, que ela estava lacerada. É como se essa ovelha tivesse seu couro tirado com ela viva. Ela estava ali exposta, sangrando, ferida de morte. E exausta da ideia de que ela prostrada sem força alguma. Então, nesse caso, a multidão estava simplesmente esperando o ataque de uma fera. E essas ovelhas estavam, então, completamente indefesas. Mas isso não ocorria porque elas não tinham líderes. Isso ocorria exatamente por conta dos líderes. Todas as vezes que essa figura, né, de falsos pastores, toda vez que essa imagem da ovelha é citada, é uma crítica que está sendo feita aos líderes espirituais da época. Aqui no caso eram os escribas e os fariseus, que deveriam exercer uma função de liderança espiritual, mas eles faziam exatamente o contrário. Eles colocavam mais peso, eles colocavam mais fardo, eles criavam regras e dificultavam a vida do povo. Em Ezequiel 34, 2 e 4, está escrito assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isso é exatamente o oposto daquilo que Cristo fazia. Em Mateus 11, de 28 a 30, Jesus Cristo dá o seguinte relato: Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, em Mateus 23, 13, Jesus acusa os próprios fariseus de fecharem o reino diante das pessoas. Sendo assim, eram esses líderes que esfolavam as multidões. E muitos líderes na igreja brasileira atual fazem isso. Eles esfolam multidões, eles criam campanhas, eles extorquem dinheiro. E as multidões estão prostradas, sem receber de Cristo. Então, na sequência, Jesus se dirige aos discípulos e fala do tamanho da seara. Então, a compaixão de Cristo enxerga a realidade. Ele vê o tamanho da seara. E aqui, nesse momento, começa a transição na carreira dos discípulos. Eles deixam de ser ouvintes passivos e tornam-se, então, coadjuvantes ativos no ministério de Cristo. Nós veremos no capítulo 10, na sequência, eles são escolhidos e, na sequência, enviados. Existe um contraste aqui no tamanho da seara e na quantidade de trabalhadores que, às vezes, não fica tão claro no português. Quando a gente olha o termo grande, a gente pensa mais em extensão do que em quantidade propriamente dito. Mas a ideia é que essa seara é muito grande e nós temos poucos trabalhadores. No começo da pregação, eu fiz uma contextualização da realidade missionária, da realidade de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho no mundo. Se nós pensarmos na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não temos nem 200 missionários espalhados no mundo. São mais de 7.000 etnias que nunca ouviram do nosso Senhor. Nós não temos nem 200 missionários. São poucos os trabalhadores. E o tamanho da seara também vai dar luz para que nós possamos compreender o que está escrito em João 14, 12, quando Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que a deles. Não sei se vocês já pararam para pensar, como eu farei uma obra maior que Jesus Cristo? A nossa obra não será maior porque ela será mais glamurosa, mais miraculosa. A nossa obra será maior porque nós temos mais tempo, mais recurso,
e mais pessoas para levarem a mensagem da salvação. Por isso, as nossas obras serão maiores que a dele. Então, Jesus Cristo, limitado fisicamente dentro da sua condição humana, ele olha essa seara e pede então que os discípulos orem por mais trabalhadores. Jesus Cristo não conseguiria, humanamente falando, fazer essa obra. A questão que se levanta é: será que Deus precisa de ajuda então? E a resposta é clara, é não. Essa resposta é categórica. Em Lucas 17:40, ele fala que se nós nos calássemos, as pedras falariam. Deus não precisa de ajuda, mas Ele nos dá esse privilégio. Eu não sei quanto você já chegou a refletir a respeito do tamanho da seara no nosso tempo, e de que forma você se preocupa com os perdidos, se é que você se preocupa com os perdidos. Muitas vezes a gente não ora nem por aquele amigo do trabalho, às vezes a gente não ora nem pelo nosso parente, às vezes a gente não apresenta a mensagem de Deus nem para os nossos próximos. Será que nós nos preocuparemos então com aqueles que estão distantes? Mais uma vez, peça a Deus que te dê compaixão pelos perdidos, que te capacite, que te dê coragem e as palavras corretas para evangelizar as pessoas. Testemunhe daquilo que Deus tem feito na sua vida. A mulher samaritana em João 4 não precisou de teologia, não precisou de estudo. Ela simplesmente voltou e falou: eis que tem um homem que falou que tudo que eu tenho feito, acho que é o Messias. E o texto bíblico diz que muitos creram no testemunho dela. Testemunho simples. Agora a sua vida precisa mostrar essa mudança. A sua vida precisa mostrar que Cristo está presente. Haja em prol daqueles que estão necessitados. Não fique pensando que um dia você vai ser uma pessoa melhor, que um dia você vai ter condições de ajudar. Se você não fizer nada agora para mudar, daqui 10 anos você vai ser a mesma pessoa. Comece a agir. Peça a Deus força e sabedoria para que você faça isso. Então nós vimos até agora que tanto a dedicação quanto a compaixão, elas são exigências dentro da missão. Então agora nós vamos para a última exigência da missão, que é a oração. Então no verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus ele orienta os seus ouvintes, não apenas os 12, para que eles orassem a Deus. Esse rogar aqui dá uma ideia de implorar, de pedir desesperadamente. Não aquela oração bonita que você faz, que você não transmite emoção nenhuma, parece mais um discurso do que uma oração. É aquele negócio que vem de dentro, é aquela oração clamando, falando que você necessita que Ele esteja contigo. Em Atos 13, versos 2 e 3, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, os despediram. É através da oração que Deus mandará trabalhadores para a sua seara. Deus escolheu essa forma. Ele não precisa da nossa oração. Ele mandou Jesus Cristo para nos salvar sem precisar da nossa oração. Mas Ele escolheu o método pelo qual Ele manda trabalhadores. Enquanto as empresas precisam de processo seletivo, dinâmica de grupo, provas, entrevistas, Deus precisa de oração. O processo seletivo do reino é feito através da oração. É a sua oração pelo envio de trabalhadores. Esse texto também nos transmite a ideia de urgência associada ao ponto anterior. Nós precisamos orar e orar agora. Não podemos deixar para depois. Temos que orar agora. E o próprio Jesus Cristo deu ao longo de sua vida o exemplo de como Ele considerava importante a oração. Antes da escolha dos 12, Ele passa uma noite em oração. Em Lucas, nós temos diversas orações de Jesus, diversos momentos de Jesus relatados à sua oração. E uma coisa interessante aqui nesse verso, que fala assim: para que mande trabalhadores para a sua seara. A ideia do verbo aqui, o verbo, quem é o agente desse verbo é Deus. O trabalhador ele é passivo, ele não faz nada. E a intensidade do verbo não fica clara no português, mas a ideia é que como se Deus mandasse com força
Quando Ele manda de verdade, Ele manda com força, de uma forma que é irresistível. É isso que acontece aqui nesse trecho. E eu posso dizer para vocês, isso é verdade. E eu sou exemplo disso. Eu não queria estar aqui. Eu nunca sonhei com isso aqui. Mas quando Deus mandou, Ele mandou de uma forma que eu não pude resistir. Ele mudou de uma forma que minha vida mudou completamente. E é isso que Ele faz. Quando eu compartilhei com o pastor Arival o meu chamado, a primeira coisa que ele me falou, filho, isso é resposta das nossas orações. Que prazer, que conforto essas palavras me trouxeram. Só que eu não tenho mérito nisso. É Deus quem manda. E foi através da oração. Eu apenas obedeci. Agora perguntas, eu gosto de perguntas. Será que você está disposto a ser resposta dessa oração? Será que você encararia de forma tranquila se o seu filho fosse resposta dessa oração? Muitas vezes os pais não gostam nem de pensar nisso, porque falam assim, não, essa vida é sofrida. Será que Deus não sabe cuidar melhor do seu filho do que você mesmo? Será que Deus não sabe fazer? Será que você é o melhor pai do que Deus? Essa pergunta eu não vou nem responder. Qual foi a última vez que você implorou por algo? Qual foi a última vez que você cogitou pedir para que Deus mandasse trabalhadores para essa seara mundial? Peço que vocês coloquem isso dentro de suas orações. Nós vimos na introdução que a realidade da seara é grande, a quantidade de povos que ainda não ouviram as boas novas da salvação. Concluímos então que é um privilégio imensurável poder ser usado por Deus na realização dessa obra. Para isso precisamos praticar a oração que envia. Ore mais, ore para Deus enviar trabalhadores para a seara, ore por aqueles que estão se preparando, ore pelos que já estão na seara. Quantos missionários que a igreja de Pinheiros é parceira você conhece? Quantos nomes você já ouviu falar? Quantas vezes você já orou por ele? A missão não se dá apenas com envio de dinheiro. A missão se dá com envio de dinheiro, a missão se dá com envolvimento espiritual, com oração, com preocupação e com cuidado daqueles que estão no campo. Faça parte das reuniões de oração que tem aqui em Pinheiros, segunda a sexta, pela manhã, terça-feira, culto de oração, esporadicamente vigílias. Faça parte, a oração tem que ser parte da sua vida. Então as exigências da missão são dedicação. O cristianismo não é um chamado ao comodismo e sim a ação. Trabalho contínuo e intenso dentro da vocação de cada um. Compaixão. A compaixão nos faz enxergar a miséria espiritual das pessoas e nos conduz à ação para a resolução de seus problemas. A compaixão mostra o tamanho da seara. E oração. Esse é o método de recrutamento divino. É um imenso privilégio poder fazer parte desse processo. Você ou seu filho podem ser resposta dessa oração. Então, para concluir, irmãos, confesse a Deus que você é incapaz de sozinho atingir esse padrão. Peça que o Espírito Santo te conduza à dependência de Cristo para a realização dessa obra. Busque exercer a verdadeira compaixão no seu dia a dia. Use os seus recursos financeiros para ajudar as pessoas na resolução dos seus problemas, às vezes o seu tempo. Assim como a mulher samaritana em João 4, que acabara de ter um encontro com Cristo e saiu anunciando, pregue o Evangelho, fale daquilo que Deus tem feito na sua vida. Pregue o Evangelho ao seu próximo, testemunhe e ore por novos trabalhadores, pelos pastores e pelos missionários. Que Deus continue derramando da sua graça e da sua misericórdia em nossa vida e que o Espírito Santo nos impulsione a uma vida de dedicação, compaixão e oração na missão. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi exposta. Peço que Teu Santo Espírito frutifique essa palavra nos corações. Peço que o Senhor nos leve a uma vida de mais oração. Nos atraia para si, Pai. Que possamos ter o desejo de orar mais. Que possamos orar, que possamos pedir que novos trabalhadores sejam enviados à seara. Dá-nos compaixão por aqueles que estão perdidos, não raiva. Ajuda-nos, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Ajuda-nos a dedicar-nos a nossa vida ao Senhor. Que possamos nos envolver, nos desgastar na Sua obra. Sustenta-nos nesse processo. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém.